que tal, chiquitos? Bem? Todo mundo bem? Vamos para mais uma aulinha de espanhol. Hoje a gente vai de compreensão de texto, compreensão del texto, ¿sí? Entonces, vamos ler juntos a história sobre el pescador de horas, o pescador de folhas. Vamos ver como é que é esse texto, o que ele nos traz. Vamos ler junto com a tia. Acompanha aí, tá? Eduardo, um bom padre de família, era pescador na costa do Mar Adriático. Gente, rapidinho, esse Mar Adriático aí, ele fica na Europa, tá? Ele pega um pouco do Mediterrâneo, sendo que eu não vou saber explicar muito bem, mas é só para vocês se localizarem. Esse Mar Adriático corta o Mar Mediterrâneo na Europa, ali pela parte da Itália. Eu não sou professora de geografia, então é só mesmo para vocês terem uma localização aí do que se trata o Mar Adriático, tá bom? Desculpa aí, gente. Mas vamos lá. Eduardo, um bom padre de família, era pescador de la costa del Mar Adriático, pero não alcançava a alimentar a sus 5 hijos. Uma vez, passaram dias jornadas sem que obtivera um solo pescado. Los vecinos los lamentaban, pues era trabajador y conocedor de su oficio. Entonces, en una ocasión, el rey Julián, alto y negro, cabello rizado, pasó cerca de la casa del pescador y escuchó los pequeños se quejaban de hambre. Preguntó qué ocurría ya. Al reconocer los méritos de la situación de Eduardo, pensó en ayudarlo. Cada vez que atrapes algo con tu red, tráelo al palacio para que los coloquemos en el platillo de mi balanza. En el otro platillo pondré el mismo peso en monedas de oro para ti, le informó. Feliz por la promesa, Eduardo se hizo al mar por 3 largos días. Rembaba, lanzaba la red y la traía de vuelta al barco, pero siempre estaba vacía. Desilusionado, tomó la ruta de regreso. Ya en el puerto, echó la red por la última vez. A retirarla, encontró una hoja de roble muy dañada por el agua del mar. Su amigo Antonio pasaba por allí. Llevársela al rey le recomendó. Después de todo fue lo único que pesqué, respondió Eduardo y se dirigió al palacio. Al verlo, el rey comenzó a reír. Amigo, esa hora tan liviana no hará que la balanza se mueva ni un poco. Pero hagamos la prueba, le dijo. El pescador puso la hoja sobre el platillo. Para sorpresa de todos, este barró como si estuviera cargado de plomo. El tesorero comenzó a poner monedas en el otro platillo. Tuvo que colocar 60 para equilibrarlos. Eduardo se fue con ellas a comprar todo lo necesario para su familia. El rey conservó la roja y convocó a los sabios, que la examinaron por días. Nunca dieron con la explicación de su misterio. No siquiera Eduardo alcanza a saber qué había pasado. El secreto de la hoja dormía en su infancia. El pescador tenía 3 o 4 años de edad cuando perdón, lo siento acá, que no puedo leer ahorita. Ahorita sí, perdón. ¿Dónde estaba? Acá. Eduardo se fue con ellas a comprar todo lo necesario para su familia. El rey conservó la hoja y convocó a los sabios, que la examinaron por días. Nunca dieron con la explicación de su misterio. Ni siquiera Eduardo alcanzó a saber qué había pasado. El secreto de la hoja dormía en su infancia.
El pescador tenía 3 o 4 años de edad cuando un labrador vecino arrancó un pequeño roble que había surgido en los límites de su propiedad. El pequeño Eduardo le recogió y lo plantó en un sitio que nadie cultivaba. El ahora enorme árbol había aprovechado la oportunidade para agradecer a quem lhe havia salvado a vida. Então, gente, esse texto aqui, ele fala sobre mais uma reflexão, né? Algumas coisas a gente consegue captar, mas outras a gente não vai conseguir, né? Por conta que às vezes nem tudo que está escrito parece ser né? Então vamos lá, o Eduardo, ele era um bom pai de família, ele era um pescador da costa adriática e ele queria alimentar apenas seus filhos, mas ele fazia mais de 10 jornadas de trabalho e ele nunca conseguia obter nenhum peixe. Então os vizinhos lamentavam muito, né, pela vida do Eduardo, né, que ele era um pescador que nunca conseguia nada com o seu trabalho, né, de pescador. Então teve uma ocasião que o rei Julião, ele era que está descrevendo ele, né, que ele era alto e de cabelos, e ele era alto e negro, de cabelos grisalhos, ele passou cerca de pela casa e escutou as crianças que se queixavam de fome. Então ele perguntou o que estava ocorrendo, né? Que situação era aquela no qual ele poderia ajudar, né? No caso, o rei Julião poderia ajudar o Eduardo. Então, cada vez que, no caso, toda vez que ele pegava algo na sua rede, ele deveria levar para o palácio, né? Para que colocasse nos pratos de balança, né? E enfim, era uma história muito triste. Mas aí esse rei Julião, ele fez um pacto, né, com esse moço chamado Eduardo. Então havia uma promessa, né? Então o Eduardo ele ficou no mar por 3 grandes dias, né, longos dias. E ele remava, lançava sua rede, né? E o que ele trazia de volta? Mas ele falava assim, mas sempre estava vazia. Então ele estava muito desiludido, porque ele teve uma promessa que ele fez para conseguir os peixes, porém essa promessa foi feita com o rei Julião, porém ele não estava conseguindo, né? Aí ele ficou muito desiludido. E aqui, ó, perto do porto, ele jogou a rede pela última vez e retirando, ele encontrou uma folha de carvalho, né? Que ela tava tipo assim, boiando na água, né? E aí o que aconteceu? Agora vamos para essa parte aqui, tá? Então vocês estão compreendendo? Estou tentando traduzir para vocês perceberem do que realmente se trata esse texto, né? Da história de um pescador que depende da pesca para ajudar os seus filhos, que sempre ficavam com muita fome, né? E aí, graças a Deus, né, esse rei Julião passou, né, e escutou o grito, né, das crianças sentindo fome. E aí foi que ele resolveu fazer uma promessa com o Eduardo, né? E aí o que acontece? Depois de tudo foi ele só conseguiu pegar a folha de carvalho. E aí, depois de tudo que aconteceu, né, o Eduardo se dirigiu para o palácio, né? E ao ver o rei, ele começou a rir. Amigo, essa folha é tão leve que não fará nem movimento na balança. E o pescador pôs a folha sobre o pratinho, né, lá da balança. E para a surpresa de todos, baixou, né? Então aquela promessa que ele ia conseguir, ele conseguiu, mas só que não foi através dos peixes, foi através da folha de carvalho, né? E aí acabou movimentando lá o prumo, né? O chumbo, no caso. A gente fala prumo aqui, né?
E aí começou a colocar moedas no outro prato, né? Promessa é promessa. Talvez tenha sido essa a promessa que ele queria, né? De conseguir alguma coisa. Ele conseguiu, mas foi folha de carvalho, né? Mas daí, para surpresa de todos, ele foi colocando as folhas lá na balança e a balança foi se movimentando. E aí, olha, teve que colocar 60 para equilibrá-las, né? Eduardo se foi com elas para comprar tudo necessário para sua família. O rei conservou essa folha e convocou os sábios para examinar por dias, né? Nunca disseram que explicação, nunca teve uma explicação para esse mistério, né? Mas o Eduardo conseguiu cumprir a promessa e ele fez a promessa pro rei, né? Consequentemente, creio que ele deve ter feito essa promessa para a família dele que ele voltaria com dinheiro, né? Enfim, a história é essa, né? O segredo da folha dormia na sua infância. O pescador tinha 3 ou 4 anos de idade quando um vizinho, né, arrancou um pequeno, como se fosse um pequeno carvalho, né? Ele tirou da onde? Pequeno carvalho que havia surgido dos limites de sua propriedade. E aí o pequeno Eduardo, quando ele era criança, né, recorreu, ele pegou, né, e plantou em um sítio. Aqui não seria nem sítio, né, seria num local, né, que nada cultivava, que nada tinha vida, que nada é... Por exemplo, você planta um negócio e não dá frutos, é uma terra tipo morta, né? Então ele plantou nesse lugar que nada cultivava. E na hora a enorme árvore havia sido aproveitado a oportunidade para agradecer quem havia salvado a vida dele. Então isso aqui é uma história de reflexão que envolve desde quando ele era criança, essa historinha envolve ele com o rei, né, sobre uma promessa, né, que ele deveria voltar com alguma coisa, envolve a família dele que sofria muito, né, por ele nunca ter conseguido levar dinheiro, mas quando ele foi no palácio, ele conseguiu fazer com que a balança se movimentasse, né, e conseguiu as moedas para levar para casa. Então, é mais ou menos essa a história do pescador, tá? Tentei traduzir aí de forma que fosse mais de uma compreensão melhor na língua portuguesa. Então, agora a gente vai para a página, deixa eu ver aqui, 369. E a gente vai fazer o exercício número 2, né? Você vai lá no texto e vai responder, né? E aqui, por que Eduardo estava desesperado? Quem se preocupou em ayudar a Eduardo? Qual foi a promessa que hecha para Eduardo? Qual foi a única coisa que Eduardo pescou? Porque uma simples hora tão liviana ajudou Eduardo a ganhar 60 moedas. Porque, tipo assim, uma simples uma simples folha de carvalho tão leve, né? Ajudou Eduardo a ganhar 60 moedas. Vocês leem o texto, se sentir dificuldade, vocês podem estar procurando um dicionário real da língua espanhola, né? Academia Real de Espanhol. Vocês podem usar o Google Tradutor para, na hora que vocês forem ler o texto novamente para poder responder essas perguntinhas, vocês ter uma dimensão melhor, tá, do que realmente trata-se o texto. Eu tentei dar uma ajudada no sentido de que o que esse texto tem de compreensão, traduzindo um pouco para a língua portuguesa, mas vocês vão ler com calma, vão traduzir com calma, e aí vocês vão ter uma dimensão melhor, tá? Então, por hoje é só, gente. Façam essa compreensão de texto. Beijinhos, besitos, hasta luego.